Seja bem-vindo ao nosso canal. Nosso assunto de hoje é apostasia na e da Igreja de Jesus Cristo. Apostasia na é quando ela é introduzida e da é quando ela está toda apostatada. Nós chegamos a esse ponto. Temos a Igreja de Jesus Cristo toda fora da verdade. Nós queremos antes fazer uma breve retrospectiva, falando da Igreja de Jesus Cristo, organizada na terra e no mundo espiritual. Nós tivemos esses dois fatos, a igreja funcionando perfeitamente, e então, infelizmente, como eu falei no vídeo anterior, o diabo é trabalhador. Trabalhou para destruir essas verdades. E fomos avisados. Esses avisos de apostasia vieram por Pedro, no livro 2 Pedro 2,3, onde ele fala que e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. E também pelo apóstolo Paulo, em Atos 20, 29 e 30, quando ele fala que após a partida dele, entrariam no meio do rebanho lobos cruéis, que não perdoariam as ovelhas. Agora, o que aconteceu para ocasionar essa apostasia? Nós podemos nos prender a dois fatores: a perseguição judaica, aqueles mesmos judeus que condenaram Cristo e o levaram até Pilatos, que ordenou a sua execução. Então, a ordenação de Pilatos de execução foi o fato romano, que era a autoridade que dominava o império na época, Pilatos era o governador da Judéia, representando o poder político de Roma. E Paulo, nós vamos nos lembrar que quando ele estava a caminho de Damasco, que ele se converteu, recebeu aquela visão, a visão de Cristo, e ouviu a voz de Cristo falando com ele, na sua conversão, ele ia a Damasco fazer o quê? Prender os cristãos, homens, mulheres, crianças, e atirá-los nas prisões. Foi perseguição política pelos romanos e a perseguição judaica pelo Sinédrio, pelos comandantes judeus, por aqueles que comandavam a religião judaica. Na perseguição romana, após a morte de Cristo, nós vamos fazer uma breve história aqui, contar algumas historinhas, para vocês verem como é que foi essa perseguição. Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar de Nero, imperador romano. Cara mau, matou a própria mãe. Não preciso falar mais nada. Mas esse imperador romano era um piromaníaco. O que é piromaníaco? Piromaníaco é a pessoa que tem prazer, se deleita em atear fogo em alguma coisa, em ver o fogo e ouvir a crepitação daquele fogo.
E Paulo foi levado a Roma, onde ele deu testemunho, foi julgado e decapitado. Mas a maioria dos judeus, a maioria dos cristãos, a maioria dos cristãos foram queimados nas festas dadas pelo imperador Nero, um piromaníaco, que fazia os cristãos de tochas humanas em suas festas, onde os cristãos nos jardins do palácio eram queimados. Além do que, nós hoje temos o futebol, mas naquela época a diversão deles, dos romanos, era a arena, era o Coliseu, onde eles colocavam gladiadores para lutarem. Muitos desses gladiadores eram profissionais, como hoje nós vemos nas lutas de MMA. Só que naquela época as lutas eram com armas e geralmente um deles terminava morto, enquanto o povo se deliciava, gritava, batia palma. E no intervalo dessas lutas, eles colocavam alguns cristãos na arena para serem perseguidos pelos leões em labirintos, enquanto a plateia aplaudia, ria de um quadro tão terrível. Os romanos, infelizmente, viviam em trevas, tanto o governo quanto o povo. Isso ocasionou a destruição da verdade. Eles que viviam nas trevas conseguiram matar os apóstolos em pouco tempo. Menos de 70 anos depois da construção, da criação da igreja de Jesus Cristo por Jesus Cristo, os apóstolos já estavam todos mortos. A liderança havia sido destruída. E os poucos líderes que se encontravam são aqueles que haviam assumido o poder de um modo geral, com raras exceções, e que haviam apostatado, que faziam negócios a respeito da igreja, a respeito dos cristãos com palavras fingidas. Todos nós sabemos que isso perdura até hoje. As pessoas fazem negócios, infelizmente, com palavras fingidas acerca do cristianismo. Vendem a palavra do Senhor. Como não poderia deixar de ocorrer, de acontecer, o Espírito do Senhor comandava a sua própria igreja, como nós vimos na revelação dada a Pedro, para que o Evangelho fosse aberto a todos os homens, gentios ou judeus, a todos, pelo próprio Jesus Cristo. Nós vimos isso num vídeo anterior. Como nós vimos na conversão de Paulo, o próprio Jesus Cristo
comandando a sua igreja, mesmo após a sua morte. Né? Como não poderia deixar de acontecer, o Espírito do Senhor não poderia participar de tamanha apostasia dentro da igreja, na igreja e, infelizmente, futuramente em toda a igreja. Com o afastamento do Espírito do Senhor, o sacerdócio, que é a autorização, a autoridade dada por ele para representá-lo, e as chaves que legitimam o sacerdócio foram retiradas da terra. E a igreja estava em trevas, completamente apostatada. Eu sei que muitos de vocês não ouviram falar disso, mas o campo estava propício para que a igreja fosse dominada pelo Império Romano e apostatasse de vez, como nós vimos em Amós 8, 11 e 12, onde o Senhor fala que haveria tempos em que ele retiraria sua palavra da terra, daria fome e sede, não fome de alimento físico, nem sede de água, mas de ouvirem a palavra do Senhor e não a encontrariam sobre a face da terra. Infelizmente, esse tempo chegou. Em 323 depois de Cristo, Domiciano, imperador romano, assume o controle da Igreja de Jesus Cristo. E ela passa a fazer parte do Império Romano como a igreja oficial do Império. Começou o período de trevas, onde as pessoas passaram a ser perseguidas. Quem discordasse de um dogma cristão era julgado e normalmente condenado à morte na fogueira. Essas foram as trevas que o Senhor havia anunciado. Mas só o começo. Isso é só o começo. Nós, através da história, passaremos a ver a apostasia da Igreja de Jesus Cristo pela tortura e morte de milhares de pessoas em seus tribunais de inquisição. Somente nos tribunais portugueses e espanhóis, mais de 100 mil pessoas foram assassinadas, julgadas e condenadas a morrerem na fogueira, apenas por discordarem dos dogmas cristãos que eles estabeleceram, como em 325 no Concílio de Nicéia, onde, nesse concílio, presidido por Domiciano, imperador romano, criou-se o dogma de que Jesus e o Pai eram um ser só, não eram seres independentes. Dogma que perdura como vício nas igrejas protestantes também até o dia de hoje. O que não é verdade. Eu, se vivesse naquela época, hoje corria o risco de ser julgado como herege e ser condenado a morrer numa fogueira. Infelizmente, essa é a história. E não tem como contradizê-la. É a verdade. Não temos a intenção de denegrir
nenhuma instituição. Até porque os fiéis seguidores de Jesus Cristo encontram-se em todas as denominações. Infelizmente, esse é um assunto que eu nem gosto de falar. Eu particularmente gostaria de não falar sobre a apostasia, que a apostasia não tivesse existido, que esse período de trevas não houvesse existido. Mas o que Deus profetiza não tem como mudar. Então nós vamos ver a continuação desse período a partir do próximo vídeo. A apostasia continua até a chegada do retorno da verdade. Eu amo o Evangelho. Eu amo meu Salvador e Redentor, o Senhor Jesus Cristo, que deu sua vida por todos nós. E eu quero deixar esse vídeo no nome do nosso Salvador e Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém.